Oi, eu sou a May Mortari e faz muito tempo que eu não gravo algum vídeo de últimas leituras pra vocês, então é isso que eu vim fazer aqui hoje. Eu vou contar pra vocês tudo que eu tenho lido do começo do ano até agora. Não é muita coisa, mas tem vários livros que foram importantes pra mim, vários livros legais que eu acho que são dicas ótimas de leitura pra vocês. Então eu vou mostrar pra vocês as minhas últimas leituras e vou aproveitar pra contar um pouquinho sobre cada um dos livros. O primeiro livro que eu li esse ano foi uma leitura que eu fiz pelo Kindle, que é O Beijo das Sombras, da Richelle Mead. Ele é o primeiro livro da série Academia de Vampiros. E ele foi traduzido aqui no Brasil pela Inês Cardoso e publicado pela HarperCollins Brasil. Ele é um livro que conta a história de alguns vampiros, mas de uma forma um pouco diferente. Existe uma academia para vampiros chamada Academia São Vladimir. E a gente descobre que existem três tipos diferentes de vampiro nesse universo, que são os Moroi, que são os vampiros mais realeza, eles têm controles elementais e coisas mais assim. Os Dampiros, que são vampiros super fortes, inclusive eles são guardiões, protetores dos Moroi. E os Strigoi, que são basicamente uma galera que vendeu a alma pra ficar mais forte. As nossas duas personagens principais nessa história são a Rose Hathaway, que é uma vampira, e a melhor amiga dela, a Alyssa Dragomir, que é uma Moroi da realeza. A Rose, ela tá treinando pra ser a guardiã da Alyssa, mas no momento em que essa história começa, elas são levadas de volta pra São Vladimir depois de terem sido encontradas pelos guardiões oficiais da escola, porque elas estavam fugindo de alguma coisa que, na verdade, nem elas mesmas entendem. Esse livro é o primeiro da série, e é uma série meio longa, se não me engano são 5 livros da Academia de Vampiros. Foi uma recomendação do Sgrig pra mim. Pra quem não conhece, o Sgrig é o que grava comigo o podcast Booklistas, que é o meu podcast sobre literatura e listas inusitadas, que vai ter link aqui embaixo caso vocês queiram conhecer. E foi uma indicação super legal. Eu não sei se eu vou continuar além dessa série, pelo menos não agora, mas é uma série super interessante, bem adolescente. E eu recomendo que vocês leiam um livro, mas não assistam o filme, porque o filme é bem ruim. Outra leitura que eu fiz agora no começo do ano, em janeiro, foi O Querido Ex, do Juan Julián, que é um autor nacional. Esse livro ele foi publicado pela editora Transversal, mas ele não está mais disponível porque ele vai sair de novo agora nos próximos meses, se não me engano é em maio. Quando sair eu dou um toque pra vocês pelo Twitter ou pelo Instagram também. Quem não me segue, segue lá, porque eu dou bastante toque sobre lançamentos, bastante dicas de projetos pra apoiar no Catarse, coisas desse tipo. Esse livro vai sair pela Galera Record, então nos próximos meses, então fiquem ligados porque vai ter uma edição nova de Querido Ex. Ele conta a história de um jovem negro e gay que tá escrevendo várias cartas pro ex-namorado dele, e ao longo das cartas a gente vai descobrindo quanto essa relação foi uma relação abusiva, foi uma relação tóxica, quanto aquilo fez mal pra ele. E a gente também descobre que o ex-namorado dele acabou entrando pra um reality show, ficou famoso e agora a cara dele tá em basicamente todos os lugares. Tanto é que aqui na capa a gente vê Querido Ex, que acabou com a minha sanidade mental, ficou milionário e virou uma subcelebridade. Eu achei esse livro bem interessante também. Ele é um livro super rapidinho de ler e que vocês conseguem ler em um dia, até se vocês quiserem. A próxima leitura foi uma leitura que eu fiz em livro físico, foi Sonata em Punk Rock, da Babi Dewitt, lançado pela editora Gutenberg, que também é um livro nacional. E ele conta a história da Tim, que é uma garota com uma atitude bem punk rock. A Tim tem ouvido absoluto e o sonho dela é ter uma banda e viver de música. E o sonho dela começa a ser mais palpável no momento em que ela é aceita na Academia Margaret Vilela, que é uma academia famosíssima de ensino musical que fica dentro da cidade da música. A Tim, ela não tem condição financeira de arcar com os custos desse conservatório, das aulas na Margaret Vilela, só que o pai dela é um violinista famoso, ela não tem contato com ele e ela não queria aceitar a favor dele, mas como é a única chance que ela tem de estudar na Margaret Vilela, ela acaba aceitando que o pai super famoso pague os estudos dela. Mas o problema começa quando na Margaret Vilela ela descobre que ela também tem que aprender um instrumento clássico, que não é spoiler porque já tá na capa, é piano. E talvez a única solução pra ela seja pedir ajuda pra um dos alunos mais talentosos lá do conservatório, que também é um grande cuzão. Então é uma daquelas histórias que começa meio com inimigos e avança pra vocês já sabem por quê. Sonata em Punk Rock é o primeiro livro da série Cidade da Música, da Babi Dewitt, que são histórias independentes que se passam dentro desse mesmo universo do conservatório. Ela também já lançou o segundo livro dessa série, que é o Alegro em Hip Hop, que é um livro que eu quero bastante ler também. Outro livro de YA nacional que eu li recentemente foi 15 Dias, do Vitor Martins, lançado pela Global Out, que conta a história do Felipe, que é um adolescente gordo e gay,
que é apaixonado pelo vizinho dele, ele tem uma super crush nesse vizinho faz bastante tempo, e eles eram amigos quando eram criança, mas acabaram perdendo contato, e hoje em dia o Felipe tem vários bloqueios em relação a fazer amizades, a entrar em contato com novas pessoas, então ele acaba não falando mais com o vizinho dele, até o momento que os pais desse vizinho, o Caio, eles viajam e deixam o Caio aos cuidados da mãe do Felipe, então o Caio acaba passando 15 dias de férias na casa do Felipe, então ele tem que aprender a lidar com a proximidade do crush e também como conversar com pessoas, e a vida dele acaba dando uma reviravolta bem grande em 15 dias. Eu também li esse ano Stardust, o Mistério da Estrela, do Neil Gaiman, que foi lançado aqui no Brasil pela Roku, com tradução da Valdeia Barcelos e ilustrações da Janaína Tokitaka. E ele conta a história do Tristram, que é um jovem que mora num mundo sem magia, mas que é vizinho de um mundo bem mágico. E o Tristram é apaixonado por uma menina e ela diz que aceita casar com ele se ele trouxer pra ela uma estrela que caiu do céu. O Tristram aceita esse desafio e acaba desbravando esse universo mágico que ele não conhecia e descobre que estrelas não são exatamente o que ele pensava. É uma história que é tipo um conto de fadas, com bastante bom humor, como várias das histórias que eu já li do Neil Gaiman. E eu achei super legal, eu levei mais tempo do que eu esperava pra ler esse livro. Ele é uma história super gostosinha de ler e eu acho que eu tava numa ressaca literária muito ruim pra ter demorado tanto tempo pra ler o livro, mas depois que eu terminei eu gostei bastante. Ele não entrou na minha lista de favoritos, mas é um conto de fadas que vale bastante a pena ler e que traz vários questionamentos, inclusive questionamentos que eu pretendo incluir aqui no canal também na nossa série de perguntas fantásticas. Eu também li, esse foi o meu favorito do começo do ano, Ana Vestida de Sangue, da Kendare Blake, que foi lançado aqui no Brasil pela Verus, com tradução da Cecília Camargo Bartalotti. E ele conta a história do Cas, que é um adolescente que tem um trabalho bem peculiar. Ele procura fantasmas que tenham ficado aqui no nosso mundo e que estejam matando pessoas, e ele é responsável por se livrar de vez desse fantasma, mandar ele pro além, pra além-vida, sabe-se lá pra onde. O Cas, ele descobre pelo informante dele, o Margarida, que é um gótico de Nova Orleans, que tem esse caso da Ana Vestida de Sangue, que é uma fantasma que já matou dezenas de pessoas. Ele viaja até onde a Ana atua, até onde ela mata essas pessoas, todas para descobrir se a lenda é real ou não. E ele descobre que pela primeira vez ele tá lidando com um fantasma bem diferente de qualquer outro que ele já tenha matado, enviado pra além, ou... Não é bem matar, mas ele usa essa palavra matar fantasmas, o que é meio estranho. Eu gostei muito desse livro, ele é o primeiro de uma duologia e ele foi o meu favorito até agora, do começo do ano. Lógico que eu vou terminar de ler essa história e eu já virei super fã da Kendare Blake, eu nunca tinha lido nada dela. E depois que eu li esse livro, eu já comprei mais 2 livros dela, então eu espero que vocês gostem da Kendare Blake, porque eu acredito que o nome dela vai aparecer mais vezes aqui no canal. Outra leitura que eu fiz pelo Kindle foi a primeira vez que eu li uma HQ pelo Kindle, foi a primeira edição de Lock and Key, Welcome to Lovecraft, do Joe Hill, com ilustrações do Gabriel Rodrigues. Ele foi traduzido para o português pela Eliane Galucci, lançado aqui no Brasil pela editora Geektopia. Eu gostei bastante dessa HQ, ela conta a história de uma família, os Locke, que depois de um trauma familiar se mudam para a mansão de herança da família, que é a Key House, que além de ser uma casa enorme e velha, também esconde várias chaves mágicas que também podem ser muito perigosas, e além disso, a casa também esconde ou guarda uma criatura ou alguma coisa que quer muito encontrar essas chaves. Ela é uma HQ de 6 volumes e também foi adaptada pra série na Netflix. E eu fiz um vídeo falando um pouquinho mais sobre Lock and Key aqui pro canal, na nossa série de perguntas fantásticas, e o vídeo vai estar aqui nos cards pra quem quiser dar uma conferida. Eu ando numa onda muito forte de ler livros em audiolivro. Quando eu tô na academia ou quando eu tô cozinhando, eu gosto de deixar rolando a história pra eu poder ir acompanhando. E nesse começo de ano, o que eu li como audiolivro foi The Hate You Give, a versão americana de O Ódio Que Você Semeia, da Angie Thomas. Ele já foi lançado aqui no Brasil pela editora Galera Record, com tradução da Regiane Minaski. Ele conta a história da Star, que é uma garota americana da periferia e negra que passa por várias situações que são situações comuns para pessoas que moram mais na periferia ou pessoas negras, que são situações de racismo, situações de exclusão. A história começa quando ela tá no carro com um amigo dela, o Khalil, e eles são parados pela polícia e esse amigo dela acaba sendo assassinado pelo policial. E a história desse livro é a trama que se desenvolve a partir disso, de ela se envolvendo com ser testemunha de um crime e tendo que testemunhar contra a polícia e tudo que isso causa na vida dela. É uma leitura extremamente necessária
e que eu recomendo pra todo mundo. Ele tá disponível no Scribd como audiolivro, mas você também encontra físico e também e-book em português e inglês. E a minha mais recente leitura foi esse conto Toda a Magia, do Jonathan Marks, que também é um conto nacional, que foi publicado na Amazon pela agência MAG, que é uma agência de escritores de fantasia, ficção e terror. E ele conta a história do Alceu, que é um garoto que não gosta muito de carnaval, mas que resolve se arriscar no bloco de carnaval depois que ele vê a foto da fantasia de um possível crush dele no Instagram. É um conto super rapidinho e super gostosinho de ler, que não tem grandes dramas, mas que é uma leitura rápida e super gostosa e cheia de referências a músicas que são famosas por aqui, principalmente no carnaval. Essas foram as minhas últimas leituras, mas eu tenho mais 3 livros pra comentar com vocês rapidinho. O primeiro deles foi um livro que eu comecei a ler e eu abandonei porque eu não gostei, que foi o Naomi Eli e a Lista do Não Beijo, do David Levitan e da Rachel Cohn, que foi publicado pela Galera, com tradução da Ana Carolina Mesquita. Eu não gostei dessa história, não, eu comecei a ler, mas não foi pra mim. Teve um momento aqui do livro em que ele faz um comentário sobre uma crush quando ela tinha 7 anos de idade e eu fiquei muito desconfortável com o comentário que ele faz. Então eu acabei abandonando a leitura, mas tentei, pelo menos tentei. E eu acabei perguntando no Twitter se as pessoas me recomendavam outro livro do David Levitan pra ler, e me recomendaram vários, então eu vou ter mais contato com o David Levitan no futuro. Esse foi meu primeiro contato com ele e acabou não sendo tão bom. Eu também estou lendo o segundo livro de Ana Vestida de Sangue, que é a Garota dos Pesadelos. Como eu disse pra vocês, Ana Vestida de Sangue foi o meu livro favorito agora do começo do ano, então eu já emendei aqui a leitura da continuação. E depois eu faço um vídeo falando pra vocês mais sobre essa duologia a partir do momento que eu terminar esse livro, que vai ser logo. E eu estou bem no começo da leitura de Duna, que é esse calhamação aqui do Frank Herbert. Ele foi lançado aqui no Brasil pela Aleph e traduzido pela Maria do Carmo Zanini. Eu só comecei, tô bem no comecinho. É uma leitura que eu estou fazendo conjunta com o meu companheiro e também com o Sgrig. Então acho que vai demorar bastante pra eu comentar mais sobre Duna pra vocês. Mas vai sair material novo sobre Duna esse ano e eu queria muito terminar a leitura até lá. Ele é um livro de ficção científica que se passa num futuro onde os humanos são quase uma raça extinta. Enfim, eu vou deixar pra comentar mais sobre essa história pra vocês quando eu terminar de ler. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos e de ativar o sininho pra vocês receberem notificação sempre que eu lançar alguma coisa nova por aqui. Eu quero muito que vocês comentem aqui embaixo pra mim qual das minhas últimas leituras vocês mais gostariam de ler, ou se teve algum desses livros que vocês já leram e qual foi a opinião de vocês sobre eles. A gente se vê no próximo vídeo, um beijo e tchau, tchau!